Certo? Romanos 12, verso 3, Paulo diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Como você se vê? Como você se enxerga? Para além de se olhar no espelho, quando você pensa em você mesmo e no que você se tornou, quando você pensa no que você é para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade, para Deus, você fica satisfeito? Ou você percebe que existe alguma coisa a ser corrigida, a ser melhorada, a ser aumentada em relação a você mesmo? A visão que você tem de si mesmo é menor do que a que as outras pessoas têm em relação a você? A visão que você tem de si mesmo é maior do que as outras pessoas têm em relação a você? Enfim, como é que é a sua autoestima? A autoestima, meus irmãos, é a opinião que nós temos sobre nós mesmos. E vou dizer para os irmãos que esta é uma coisa totalmente fundamental. Eu e você precisamos ter uma opinião formada em relação àquilo que a gente é, em relação àquilo que a gente faz, em relação àquilo que a gente representa para os outros, inclusive. Isso é tão importante que Salomão, por exemplo, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, ele diz que como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Sabia disso? A gente sabe que todos os extremos, eles são ruins. E nesse aspecto da autoestima, o extremo também é desagradável. Porque tem uma pessoa que tem uma imagem de si mesma muito elevada, além da realidade. E há pessoas também que têm uma imagem de si mesmo muito para baixo, aquém do que ela realmente é, do que ela realmente seja. E aí o conselho bíblico para nós hoje, como lemos em Romanos 12, 3, é que ninguém deve pensar de si mesmo mais do que convém. Como também ninguém deve pensar de si mesmo menos do que convém, mas que cada um tenha um pensamento moderado e equilibrado. A autoestima extremada, e a autoestima assim, seja muito alta, ou seja muito baixa, ela irá prejudicar os nossos relacionamentos em todos os âmbitos. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a gente mesmo, o nosso relacionamento com o nosso próximo, ele é afetado, ele é distorcido, ele é prejudicado se a gente tiver muita autoestima ou pouca autoestima. Ninguém é bom em tudo, e ninguém é ruim em tudo. E aí talvez Deus tenha nos feito exatamente assim, com algumas qualidades, mas não com todas, de modo que a gente tenha a nossa autoestima bem equilibrada. A maior parte da nossa estima, ela é produzida durante a nossa infância e durante a nossa adolescência. A gente precisa então tomar muito cuidado com aquilo que a gente está falando e fazendo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Nós podemos estar criando adultos doentes amanhã, porque nós hoje não estamos tendo sabedoria no falar e no tratar com os nossos filhos, crianças e adolescentes. Porque quer saber, irmãos, de uma verdade? A gente ter uma opinião correta em relação a gente mesmo não é arrogância. A gente ter uma visão correta em relação a gente mesmo não é pecado. Porque se eu e você não reconhecermos as nossas próprias qualidades, quem fará isso? Tem uma visão correta sobre você mesmo. Eu gosto quando aquele texto do rei Ezequias, quando ele fica doente, e aí Deus manda Isaías ir à casa dele e falar o seguinte: olha, arruma tudo porque você vai morrer. E aí a Bíblia diz que Elias vira o seu rosto para a parede e começa a orar, e na sua oração ele diz assim: Senhor, eu sempre fui fiel, Senhor, eu sempre guardei os teus mandamentos, tudo que eu fiz para o Senhor foi de coração. E ele derrama a sua alma perante Deus. Sabe o que acontece? Deus manda Isaías voltar e dizer: olha, eu ouvi a sua oração, está tudo certinho que você disse, e por causa disso você vai ganhar mais 15 anos de vida. Ezequias não soou arrogante diante de Deus, ele soou honesto.
sincero. Tudo que ele estava dizendo era verdade. Ok. Eu acho interessantíssima uma passagem de Jesus em João 13, em que Jesus fala o seguinte: vocês estão me chamando de mestre e de Senhor. E Jesus fala: e vocês estão fazendo bem, porque na verdade eu sou. Percebe? A pessoa chamando Jesus de mestre, a pessoa chamando Jesus de Senhor. Jesus, ok, hein? Vocês estão corretíssimos, porque eu sou mestre, porque eu sou Senhor. Isso não sou arrogante para mim. Isso não foi pecado que Jesus fez. O que Jesus tinha era uma visão correta em relação a si mesmo. Embora a gente consiga fazer alguma coisa, é tudo pela graça e pela bondade do Senhor. Eu gosto do texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Ele começa a descrever ali que ele é muito maior do que todos os apóstolos. É muito engraçado isso, né? Paulo se apresenta e diz assim: olha, eu trabalhei muito mais do que Pedro. Rapaz, eu trabalhei mais do que João, eu trabalhei mais do que Tiago. De todos os apóstolos, eu fui o que fiz mais do que todos eles. Isso não é arrogante. Aí Paulo logo depois ele coloca uma vírgula e diz: mas na verdade não fui eu que fiz, mas foi a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e pela graça de Deus eu faço o que faço. Esse é o ponto. A Bíblia conta a história do rei Nabucodonosor, lá no capítulo 4 de Daniel. Um dia ele ficou muito arrogante, ficou muito bobo, ficou insuportável. E a Bíblia diz que ele chegou assim no palácio, foi no terraço, olhou assim aonde os seus olhos conseguiam contemplar, e ele disse: tudo isso aqui é meu. Eu conquistei isso tudo aqui com a minha sabedoria e com o meu poder. Não existe rei na terra tão grande quanto eu. Ah, que arrogância. A Bíblia diz que na mesma hora ele foi ferido de um problema psicológico, e ele começou a se comportar igual um animal. E a Bíblia diz que aquilo aconteceu até que um dia ele caiu em si e reconheceu: grande mesmo é o Senhor. Eu só consigo isso, eu só conquistei esse reino porque Deus me deu. E o dia que ele caiu em si, reconheceu isso, ele voltou ao normal, recobrou a sua consciência e voltou a reinar sobre a Babilônia. Deus não gosta de pessoas arrogantes. A Bíblia diz em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus não gosta de pessoas arrogantes, pessoas egocêntricas. Egocêntrica é aquela pessoa que se coloca no centro e acha que tudo e todos têm que viver em função dela. O mundo gira em torno da pessoa. Você conhece a pessoa chamada narcisista? O problema chamado narcisismo, conhece? Vem da mitologia grega, e era um indivíduo, portanto, chamado Narciso, que era muito bonito, muito bonito. E ele ficava encantado com a própria beleza. E diz a história que quando ele chegava assim à beira de um lago, ele olhava o seu reflexo e ficava assim embasbacado: uau, como que eu sou bonito, hein? Rapaz, que perfeição, que coisa linda, olha só como é que a feição aqui é perfeita. E a mitologia, a história conta que Narciso, encantado demais, contemplando o seu reflexo no lago, um dia caiu e morreu. Morreu afogado. Morreu afogado no seu próprio orgulho, afogado no seu próprio ego, preso no seu próprio mundo, se achando demais. Acabou se matando, acabou morrendo. Então é preciso tomar um cuidado muito grande com esse primeiro extremo aí, de se achar demais, E a gente também precisa pensar sobre nós não menos do que convém. Eu não tenho que ficar me diminuindo demais, eu não tenho que ficar me inferiorizando demais, eu não tenho que me achar indigno demais, imerecedor demais. A gente olha a história bíblica e a gente percebe alguns homens que, quando chamados por Deus para realizar um trabalho, eles se colocaram numa posição assim de completa indignidade. Lembra de Moisés? Deus chamou Moisés: você vai libertar o povo lá da escravidão do Egito. E Moisés tinha uma baixíssima autoestima. Moisés disse: não vai servir não. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar, sou muito jovem, eu não sei nem falar. E Gideão? Gideão talvez seja o indivíduo na Bíblia que tem a autoestima mais baixa.
E aí o anjo apareceu e falou assim: olha, você homem de valor, né, varão valoroso, vai nessa sua força libertar o povo. Ele disse: tem coisa errada por aí. Senhor, de todas as tribos de Israel, a minha tribo é a menor. De todas as famílias da minha tribo, a minha família é a menor. De todos os integrantes da minha família, eu sou o menor. Quer dizer, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor das minhas tribos, a minha tribo é a menor das de Israel. Quem sou eu? Deus diz: mas é você mesmo. Vai nessa sua força. Quando a gente tem dificuldade em enxergar o nosso valor, a gente pode impedir os propósitos e projetos de Deus para a nossa vida. Moisés colocou empecilhos, Jeremias colocou empecilhos, Gideão colocou empecilhos, e aí Deus: ei, espera aí, comigo você consegue. Olha só, sozinho não vai dar, mas comigo você consegue. E eles conseguiram. A gente sabe que o segundo grande mandamento, conforme ensinado por Jesus, é amar o nosso próximo da mesma forma como a gente se ama. E é uma grande verdade, então, que as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas têm dificuldade de cumprir o segundo mandamento. Porque se o mandamento é amar o meu próximo da mesma forma como eu me amo, se eu não me amo, eu não vou amar o meu próximo. Quer ver alguns sinais aqui que a pessoa pode dar, que a pessoa pode demonstrar de que ela tem uma autoestima baixa? E isso aqui a gente tem que prestar atenção a essas coisas. São os seguintes: timidez. Uma pessoa muito tímida, muito retraída, ela tem baixa autoestima. O medo de ser rejeitada, o hábito de ficar se comparando com os outros, perfeccionismo, uma alta competitividade, dependência de elogios. Aliás, o elogio é uma coisa que precisa ser muito bem administrada, né? Porque a pessoa, tanto com alta autoestima quanto com baixa autoestima, ela lida muito mal com os elogios. É interessante que a Bíblia ensina em Provérbios que o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro. E aí Salomão diz: e o homem é provado pelos louvores que recebe. Então elogia alguém, se ela ficar inchadona, está com a autoestima muito alta. Se ela se rebaixar demais e não aceitar o seu elogio, sendo ele coerente, sendo ele adequado, sendo ele verdadeiro, a pessoa está com a autoestima baixa. E se a pessoa recebe bem, realmente, eu fui bem naquilo, mas eu só fiz porque Deus estava comigo. Realmente eu consegui fazer bem, mas foi Deus que me ajudou, foi Deus que me capacitou, é Deus quem me ajuda. Aí a pessoa está com a autoestima equilibrada, chegou no ponto adequado. O que causa isso, hein? O que pode causar uma baixa autoestima? Ela pode ser provocada por a gente mesmo, ela pode ser provocada pelos outros, e pode também ser provocada em nós por Satanás. E quer ver algumas coisas assim práticas que provocam uma baixa autoestima na gente? A comparação. Quando os nossos pais nos comparam com os nossos irmãos, ou quando os nossos pais nos comparam com o filho de fulano. A aparência. Dificilmente a gente encontra alguém que goste totalmente da sua aparência. A gente sempre quer mudar alguma coisa. E às vezes, pela nossa aparência, elas nos rendem muitas vezes apelidos que vêm desde a infância, que vêm desde a escola, e apelidos muitas vezes que nos marcam, que nos diminuem, que ecoam na nossa mente direto e nos rebaixam. Então, repense nos apelidos que você coloca, repense na maneira como você chama a outra pessoa. Tem pessoas que nem ligam, tem pessoas que levam numa boa, até gostam, elas mesmas colocam um apelido em si mesmas, de boa, ok. Eu estou dizendo quando as pessoas não gostam e a gente insiste em chamá-las dessa forma. Eu estou dizendo de coisas que têm a ver com a aparência da pessoa e que ela não tem culpa daquilo, e que ela nasceu daquele jeito, sabe? E aí ela tem vergonha às vezes de ser daquela forma, e os apelidos não vão cair bem. E fazer bullying e criticar a pessoa, isso não vai ser legal. Não vai ser legal. Às vezes a pessoa desenvolve a baixa autoestima porque teve um sonho frustrado, porque teve um fracasso, sabe? Investiu em alguma coisa e deu errado. Fez uma faculdade e nunca conseguiu um trabalho naquela área, né? Investe num relacionamento e de repente a pessoa te descarta. Você tenta uma coisa e você não consegue, sabe? Você cria um negócio e a coisa não vai para frente. Você vai experimentar uma roupa e nenhuma roupa fica boa em você, ou você não gosta de nenhuma roupa. Tudo isso.
sabe? Algumas decepções com você mesmo, decepções com as pessoas, fracassos, sonhos frustrados, projetos que nunca saíram do papel porque faltaram um monte de coisas para que isso acontecesse. Isso provoca baixa autoestima. Às vezes, um sentimento de culpa, e aqui é onde entra Satanás, né? Muitas vezes para nos atormentar e prejudicar, porque ele coloca em nossa mente ideias do passado, coisas já feitas, já resolvidas, já perdoadas, mas vem à nossa mente sentimentos de culpa e que nos fazem nos rebaixar. E algumas dicas que eu queria dar para a gente sair dessa situação, vencer a baixa autoestima, é a seguinte: primeiro, a gente se lembrar de quem a gente é. Pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Outra coisa, uma outra dica é a gente procurar dar mais atenção às nossas qualidades do que aos nossos defeitos. A gente, de modo geral, tem muito mais facilidade em listar os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Isso é um problema. Outra dica legal, importante, sabe qual é? Nós termos próximos a nós amigos sinceros, que nos mostrem as nossas qualidades e que nos mostrem os nossos defeitos. Porque se a gente está se relacionando com um sujeito que é invejoso, não é amigo não, é só invejoso. Ele só bota o sujeito para baixo. E a gente pode fazer uma coisa muito legal, muito maneira, muito bem feita, mas aquela pessoa nunca vai reconhecer e nunca vai elogiar, porque ela é invejosa. Mas quando a gente tem perto da gente um amigo, quando o amigo é falso também, a pessoa só vai elogiar a gente. Então o sujeito pode fazer a maior besteira, o sujeito pode fazer um negócio assim, torto, nada a ver, mal feito. Aí se o amigo for falso, bajulador, né, ele vai ficar, ih rapaz, olha que coisa linda, nunca vi tamanha beleza, sabe? Aí enche a sua bola de um troço que está feião, não está legal. Outra coisa é a seguinte: a gente precisa aprender a comemorar as nossas próprias vitórias e conquistas. Se você conquistou, se você fez bem feito, se você é bom naquilo, se valorize, meu irmão, se valorize. Sabe? Não fica jogando confete em si mesmo, assim, que isso não é legal, mas se valorize. Olha, fiz e fiz bem feito. E quando as pessoas te elogiarem, realmente, está legal, ficou legal. Graças a Deus eu consegui fazer bem isso daqui. Graças a Deus eu consegui fazer bem aquilo dali. E para finalizar, eu queria contar uma história que eu ouvi a minha irmã contando. É a história de um indivíduo que achava que ninguém reconhecia o seu valor. E ele vivia triste, porque aonde ele ia, ninguém valorizava o que ele era e o que ele fazia. E ele foi até um sábio, né, e o sábio deu um anel em sua mão e disse o seguinte: olha, vai no mercado e venda esse anel. Mas é o seguinte, você não pode vender por menos de uma moeda de ouro. Não aceite menos do que uma moeda de ouro. E lá foi. Foi no mercado, passou primeiro numa banca, aqui, estou com esse anel, você quer comprar? O cara olhou, rapaz, isso aqui, eu tenho uma moeda de bronze para te dar, quer? Não vou vender por menos de uma moeda de ouro. Aí foi em outro lugar, aqui, você quer comprar? Falei, que comprar isso, rapaz, isso aí não vale nada não deu menor atenção. E aí foi, tentou em um lugar, tentou em outro, tentou em dezenas de lugares, com dezenas de pessoas, ninguém quis dar no máximo uma moeda de prata, de ouro, perdão. E ele voltou até o sábio, muito, muito triste, e falou: olha, ninguém quis dar o valor que o senhor me pediu como mínimo. E aí o sábio disse: ok, agora você vai então numa joalheria, um especialista, e vai dizer para ele que você quer vender, e pergunta quanto que ele vai dar nesse anel. Ele foi, o cara olhou, analisou, avaliou e falou assim: rapaz, esse anel aqui vale 50 moedas de ouro, mas agora eu só tenho 20 para te dar, mas vale 50. E aí o menino voltou, aquele sujeito voltou para o sábio assim, e falou: rapaz, as pessoas por aí não queriam dar nenhuma, e por que aquele sujeito lá falou que isso aqui vale 50? Porque ele entende. É porque o joalheiro sabe das coisas, ele é especialista no assunto, e foi ele que fez. Foi ele que fez. A melhor pessoa para dizer quanto você vale, sabe quem é? É Deus.